Shalom, boa noite, paz do Senhor Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versos do 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Oremos. Querido Deus, querido Pai, em Ti nos refugiamos mais uma vez nessa noite, pedindo mais uma vez o renovar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nesse momento em que vamos meditar na Tua santa palavra. Dá-nos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua unção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos alguns personagens na Bíblia que passaram por situações tão terríveis que eles tinham tudo para abandonar a fé em Deus. Não, deixa eu melhorar isso. Não há nada que nós venhamos a passar neste mundo que possa justificar o nosso abandono a Deus. Mas nós encontramos vários personagens na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que passaram por situações tão terríveis, por provas tão difíceis, que se eles tivessem abandonado a Deus, qualquer um de nós olharia e diria assim: ele abandonou a fé em Deus, mas também olha o que essa pessoa passou na vida. Só que ao contrário, eles se tornaram os mais fiéis de Deus. Exemplo disso, um dos exemplos disso é Jó, o homem que mais sofreu neste mundo depois de Jesus Cristo. Jó, diz a Bíblia, que era o homem mais rico do Oriente. Ele não tinha algumas joias, ele não tinha algumas peças de ouro, não é que ele tinha algumas cabeças de animais. Ele era o homem mais rico de todos os homens do Oriente. Mas, num só dia, perdeu tudo. Perdeu todos os bens, perdeu toda a sua saúde, perdeu seus 10 filhos de uma vez só. A sua esposa o decepcionou, dizendo para ele que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos decepcionaram, mas Jó tomou uma decisão, Jó tomou uma atitude. Ele declarou: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor meu Deus. Glória a Deus. Davi é um outro exemplo disso. Depois de passar uma semana prostrado em jejum e oração por seu filho, uma criança que havia sido gerada no pecado, a Bíblia diz que o próprio Senhor fez a criança enfermar, e ele, depois de tanto jejum e oração, prostrado ali diante de Deus, ouviu dos seus servos que a criança tinha morrido. Ele tomou uma atitude, tomou uma decisão. Ele se levantou, se lavou, trocou de roupa
se ungiu, foi para o templo, entrou no templo e adorou a Deus. E disse: a criança não virá a mim, eu irei a ela. Ou seja, a criança não virá mais para mim, mas eu um dia vou morrer e vou ter, com a certeza que ela está na glória e que eu também irei para a glória. Eu também um dia irei me encontrar com ela. Um outro exemplo disso é José do Egito. Traído por seus irmãos, odiado por seus irmãos, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar. E através dessa calúnia, dessa mulher, ele foi parar na prisão, mas ele tomou uma atitude. Ele disse: pecaria eu contra Deus? E Deus o engrandeceu. Queridos, quando somos traídos, quando somos magoados, quando somos feridos, quando somos decepcionados, o primeiro pensamento que vem é abandonar Deus. É não querer saber mais de igreja. É abandonar a fé em Deus. O segundo pensamento que vem é executar vingança. Porque essa pessoa me fez isso, eu farei aquilo para ela. Mas esse é o momento em que nós devemos mais nos apegarmos a Deus. Esse é o momento que, ao invés de pensarmos em alimentarmos a ideia de abandonar Deus, de abandonar a fé em Deus, de abandonar a igreja, ou de executar vingança, esse é o momento de nos firmarmos mais ainda em Deus. E o resultado será muitas maravilhas, muitas bênçãos de Deus. Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Deus restituiu. Deus fez questão de deixar escrito a respeito de Davi em sua palavra: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E José se tornou autoridade no Egito, governador do Egito. Agora, eu te convido a olhar um pouco para a história dessa mulher, desse texto que nós lemos, de 2 Reis, capítulo 4, versos do 1 ao 7. Olhemos um pouco a história dessa viúva, a situação que ela enfrentou, que ela está passando, e nós vamos tirar daqui preciosas lições. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito comigo e com você também. Diga graças a Deus. Essa mulher é alguém que está vivendo o impossível na sua vida, precisando de um milagre desesperadamente. E só um milagre na vida dessa mulher resolveria o seu problema. Seu marido havia morrido, e ele certamente era um marido irresponsável, porque deixou a mulher viúva, cheia de dívidas, e os seus filhos estão agora sendo reivindicados como pagamento da dívida para serem escravos dos credores. É uma pessoa que está sem nada, sem herança, não tem o auxílio, não tem nada, mas ela tomou uma atitude. Eu quero que você observe comigo, ela tomou uma decisão. Há uma lição aqui. Primeiro ensinamento aqui, é preciso tomar uma atitude, ter disposição para agir, reagir. Ela procurou o profeta Eliseu, o homem de Deus, e pediu ajuda dos céus, pediu ajuda de Deus. Muitos pensam que as bênçãos de Deus vão cair do céu. Elas não caem do céu. É preciso nós tomarmos uma atitude, é preciso nós tomarmos uma decisão. Será que os milagres têm algum lugar especial para se realizar? Será que
Existe um lugar certo para a gente receber milagres de Deus? Não. Deus opera seus milagres nos lugares mais áridos. Deus opera seus milagres nos lugares mais improváveis. Essa viúva estava nessa situação terrível, mas pensou consigo: eu não vou ficar parada. De que adianta uma pessoa numa situação difícil ficar apenas murmurando e não tomar atitudes? Ela estava endividada, muito endividada, ameaçada por um credor sem misericórdia, querendo levar seus filhos para serem escravos. E ela então toma uma atitude. Vai até o profeta Eliseu e pede o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus. Primeiro ensinamento aqui: precisamos tomar uma atitude. Segundo ensinamento: não basta tomar atitude, é preciso saber aonde buscar essa atitude, com quem, com que tipo de pessoa. Para quê? Ela procurou a pessoa certa, ela foi no lugar certo, ela buscou um homem de Deus, um profeta de Deus. Foi a Eliseu, era um profeta, um chefe, uma autoridade, alguém que tinha condições de socorrê-la. Muitas pessoas, quando estão no momento da crise, procuram pessoas que estão piores ainda do que elas. E um cego não pode guiar outro cego. Jesus conta essa parábola em Lucas capítulo 6, verso 39, dizendo: pode um cego guiar outro cego? Por acaso não cairão os dois no barranco? Procurar pessoas de caráter, pessoas que tenham um bom testemunho. Isso não é fazer acepção de pessoas, não. Pessoas com quais você tem convivência, relacionamento. A Bíblia diz para nós em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Más conversas corrompem bons costumes. Existe até um ditado popular, muito conhecido, muito comum: diga-me com quem anda, e eu te direi quem tu és. Então, procurar pessoas que têm condições de ajudar. Pessoas de caráter, pessoas de Deus, pessoas de oração, pessoas que tenham comunhão com Deus, intimidade com Deus. Cuidado para não tomar atitude errada, cuidado para não tomar atitude em lugar errado, com pessoas erradas. Note, o verso primeiro ela diz assim: meu marido, teu servo, morreu. Ela chegou para o profeta Eliseu e diz: profeta, o meu marido era teu servo, mas morreu. A Bíblia diz que ele era um homem de Deus, era servo de Deus, servo do profeta de Deus, mas morreu e deixou a mulher cheia de dívidas, sem nenhuma condição de saldar. Às vezes, nós queremos ser servidos na hora de uma necessidade, mas a quem eu sirvo? Eu ajudo alguém? Eu sirvo alguém? Muitas vezes queremos ser abençoados na hora da necessidade, mas eu abençoo alguém? Ela diz: Eliseu, tu sabes que ele temia o Senhor.
era temente a Deus, mas era um mau administrador da sua casa. Era temente a Deus, mas era um mau administrador das suas finanças. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa reconhecer a soberania de Deus. Temer a Deus significa ser fiel a Deus. Temer a Deus significa servir a Deus. Temer a Deus significa obedecer a Deus. Como é que uma pessoa pode querer as bênçãos de Deus sem obedecer a Deus? Como é que uma pessoa pode querer os milagres de Deus, a provisão de Deus, sem obedecer a Deus? E muitos pensam que pode usar Deus na hora que quer, como se Deus fosse assim, alguma coisa descartável. Muitos veem a Deus apenas na hora da necessidade, mas não quer servir a Deus, não quer obedecer a Deus, não quer seguir a Deus, não quer ajudar na obra de Deus, e depois ainda quer receber todas as bênçãos de Deus. Bem, ela está dizendo: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O que a Bíblia diz é que a verdade deve ser dita sempre, a verdade deve prevalecer sempre. Ela foi direto na verdade, falando a verdade com o profeta. Meu marido, teu servo, morreu, deixou muitas dívidas, o credor está vindo, quer levar meus 2 filhos como escravos. Ela não espiritualizou nada, não falou com rodeios, mas falou a verdade, direta. Porque muitos entram em crise por tomar decisões erradas e tentam espiritualizar. Muitos, quando estão passando por lutas, por crises financeiras, ou de saúde, ou familiares, tentam espiritualizar, dizendo que aquilo é plano de Deus. Muitas vezes a própria pessoa fez coisas erradas, deu cabeçadas, fez coisas que não deveria ter feito, e ainda diz que é plano de Deus. Por exemplo, uma pessoa que fica enferma, a família toda enferma, a família toda com problema, muitas dívidas, desempregada. Poderia ser plano de Deus tudo isso? Mas há um outro ensino aqui para nós, quando lemos do versículo 2, que essa mulher terminou de dizer o seu problema ao profeta. O profeta Eliseu então perguntou: o que é que hei de fazer? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que é que você tem em casa? Nada, não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Por que ele perguntou o que ela tinha lá na casa dela? Porque a bênção de Deus começa em casa, a provisão de Deus começa sempre em casa. A nossa casa é o ponto de partida. A nossa casa, a nossa família é o ponto de partida. A família é tudo. É o ponto final. E a resposta da viúva foi: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Por que é que ela cita uma botija de azeite? Para enfatizar que aquela botija de azeite para ela não tinha sentido nenhum, não significava nada. É como se alguém chegasse para você e dissesse: olha, eu estou com
umas contas para pagar hoje, e eu não tenho nada, a não ser R$10 no meu bolso. Ou seja, indicando que aqueles R$10 não servem de nada, não valem para nada. Mas o profeta diz para ela assim: olha, então faz o seguinte, vai, busca vasilhas, vai aos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, porque eu vou precisar de muitas vasilhas, você vai precisar. Aquilo que é insignificante para nós, aquilo que não é nada para nós, é importante para Deus. Aquela botija que ela considerava nada, era importante para Deus. Era a partir daquilo que ela considerava como nada, que Deus iria agir na vida dela, Deus iria fazer o milagre. Aquilo que é insignificante para nós, é fundamental para Deus operar o milagre. Aquilo que você olha e não dá muito valor, parece algo muito simples demais, diante da tua necessidade, saiba que aquilo para Deus é importante, é fundamental para Ele usar. Louvado seja Deus. Quando Deus pode nos abençoar? Quando nós somos agradecidos por aquilo que já temos. Se eu estou precisando de uma quantia maior do que os R$10 que tenho no bolso, e sou agradecido a Deus por aquela nota de R$10 que eu tenho no bolso, a partir daí Deus vai fazer um milagre. É quando Deus pode te abençoar, quando você é grato a Ele, por aquilo que Ele já te deu. As bênçãos de Deus começam com aquilo que nós temos, e não com aquilo que nós não temos. É a partir daquilo que você tem que Deus vai operar o milagre. Não com aquilo que o outro ainda vai te dar. Não com aquilo que você não tem, mas com aquilo que você tem. Deus é especialista em usar as coisas que nós achamos insignificantes. Aquilo que a gente não valoriza, Deus é especialista em usar aquilo. É a Bíblia que diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as coisas desprezadas do mundo e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha o que a Bíblia diz. Deus escolheu as coisas fracas, ou seja, as que têm pouco valor. Deus escolheu as coisas desprezíveis, ou seja, aquelas que são descartáveis para nós. Deus escolheu as coisas que não são, ou seja, aquelas coisas que ninguém sente falta. Essas que Deus valoriza. Tudo que você tem na mão e não valoriza, Deus quer usar para que o milagre venha. Grave bem isso. Tudo que você tem, que você já conquistou, mas você não valoriza, Deus quer usar para que venha o milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aí no verso 3, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ele disse à mulher, à viúva, vai para casa e pede vasilhas, muitas vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Já pensou se ela não tivesse uma boa amizade com os vizinhos? A todos os teus vizinhos. E ela certamente tinha muitos amigos, porque conseguiu muitas vasilhas. Se essa ordem do profeta fosse para nós hoje,
Será que nós conseguiríamos também muitas vasilhas? O que a viúva fez diante desta ordem do profeta? Primeiro, ela não questionou. Ela poderia ter questionado. Mas como assim? Por que vasilhas? Por que tantas panelas vazias? Ela não questionou. Ela obedeceu. Simplesmente obedeceu. Quando recebemos uma ordem de Deus, tudo o que temos que fazer é obedecer, não questionar. E porque ela obedeceu, ela alcançou a vitória. Porque não questionou a Deus, porque obedeceu a Deus, o milagre aconteceu. Você quer ter bênçãos de Deus para a tua vida? Obedeça a Deus. Sempre que Deus mandar, que Deus ordenar, não questione. O caminho da bênção passa pela obediência. A bênção é consequência da obediência. O milagre é consequência da obediência a Deus. O milagre é o fruto da obediência a Deus. Mas há um outro ensino maravilhoso aqui para nós, no verso 4 e 5. Vai, entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre teus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Imagine, ela pensa, eu tenho só uma pequena botija com um pouquinho de azeite. O profeta me manda emprestar muitas vasilhas vazias. Pegar esse pouquinho de azeite, começar a despejar nas vasilhas vazias e separar as cheias. Ir enchendo e separando as cheias. Ela tinha tudo para questionar. Ela tinha tudo para duvidar. Mas ela apenas obedeceu. Amados, a bênção de Deus tem um caráter específico. A bênção de Deus é para você e para toda a tua família desfrutar. O milagre de Deus é para você e para toda a tua família desfrutar. A provisão de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus supre-nos. Vem para suprir muito além das nossas necessidades. Deus não é mesquinho. Deus é um Deus de fartura. Deus é um Deus de toda provisão. Deus é um Deus de toda abundância. Louvado seja Deus. A bênção de Deus supre além do que você precisa. Aí no verso 6 e no verso 7, últimos versículos que nós lemos, diz assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Aleluia. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Note, o azeite das vasilhas agora dava para pagar toda a dívida e ainda sobrava para ela e os filhos continuar vivendo do resto. Não é um Deus de abundância? É um Deus de fartura, é um Deus de milagre, é um Deus de provisão. Aleluia. Ela, quando viu todas as vasilhas cheias, pediu para o menino, dá mais uma vasilha. O menino disse, mãe, não tem mais nenhuma vasilha. Ela foi e contou ao profeta, Eliseu,
todas as vasilhas estão cheias, não sei o que fazer. Ele disse: pega tudo, vende, paga a tua dívida, e você e teus filhos vão continuar vivendo do resto. Inicialmente, ela queria apenas resgatar os filhos, que os credores estavam levando, por causa das dívidas. Mas agora ela tem sobra, agora ela tem abundância, glória a Deus. E as bênçãos de Deus, elas não são só para o momento, só para socorrer uma necessidade urgente. As bênçãos de Deus são para o futuro também. Vende tudo e continue vivendo do resto, você e teus filhos. Que lições maravilhosas para nós. Nós que somos maridos, pais, chefes de família. Ela disse ao profeta: meu marido era teu servo, meu marido temia a Deus, ou seja, era um homem espiritual. Mas qual o legado que esse homem deixou? Embora sendo temente a Deus, embora sendo crente, qual o legado que ele deixou? Deixou uma enorme dívida para a mulher, deixou a coitada em situação difícil. E nós, qual legado nós deixaremos para os nossos filhos, para a nossa família? Não estou falando apenas de bens materiais, mas que exemplo de vida nós deixaremos? Exemplo de servo de Deus, de homens tementes a Deus. Se eles puderem dizer lá no futuro, nossos filhos puderem dizer: puxa, meu pai deixou um exemplo maravilhoso. Meu pai foi uma pessoa exemplar. Meu pai foi um servo de Deus, íntegro, uma pessoa de caráter, temente a Deus. Meu pai foi honesto, meu pai era um homem trabalhador. Que bom se teus filhos, você que é mulher, teus filhos lá no futuro, puderem dizer: puxa, minha mãe foi uma mulher exemplar. Minha mãe era uma mulher temente a Deus. Minha mãe participava da igreja. Minha mãe orava comigo. Minha mãe era uma mulher honesta, de caráter, trabalhadora. Que maravilha, se nossos filhos puderem dizer isso de nós, lá no futuro. Lições preciosas nós tiramos aqui dessa viúva. Tomar atitudes, escolher a pessoa certa na hora de buscar uma ajuda, uma orientação. Em terceiro lugar, aquilo que é insignificante para nós, não devemos desprezar. Nada é insignificante. Aquilo que nós não valorizamos, Deus pode usar a partir dali para o milagre da nossa vida. Diga graças a Deus. Olhemos para o exemplo de Jó, que perdeu tudo num único dia, mas tomou uma decisão em Deus, tomou uma atitude em Deus. Eu vou permanecer em Deus. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olhemos para o exemplo de Davi, que apesar de orar e clamar e jejuar pelo filho que estava enfermo, pela criança enferma, mesmo assim a criança morreu. Poderia ter desanimado da fé, poderia ter abandonado a fé, poderia ter abandonado Deus, mas ele disse: não, a criança não virá a mim, mas eu irei a ela. Ou seja,
eu irei para a glória e me encontrarei com ela, porque cada criança inocente que morre é um anjo a mais lá no céu. Olhemos ainda para o exemplo de José do Egito, traído por todos os irmãos, odiado pelos irmãos, vendido como se fosse um objeto, vendido como escravo, caluniado, lançado na prisão, inocente, mas tomou uma atitude, tomou uma decisão e disse: pecaria eu contra Deus? Permaneceu firme com Deus e Deus o engrandeceu grandemente. Glória a Deus. Todos os personagens bíblicos que passaram por provações terríveis, por dificuldades, por lutas, mas que tomaram a decisão de permanecer firmes em Deus, Deus exaltou, Deus engrandeceu, Deus retribuiu, Deus abençoou. Deus não deixa ninguém, nenhum dos seus filhos desamparados. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele vai retribuir sempre, Ele vai recompensar sempre, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Curvemos nossas cabeças diante dEle e vamos orar um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, aprendemos um pouco mais nessa noite do Senhor, da Sua palavra. Muito obrigado, o Senhor é um Deus maravilhoso, galardoador daqueles que te buscam, recompensador daqueles que te amam, um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Obrigado, Deus querido, porque sempre nos perdoa, sempre nos acolhe, sempre nos recebe de braços abertos, está sempre pronto a nos receber. É um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus todo-poderoso, santo, 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 infinitamente santo, um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, um Deus onipotente, que tem todo o poder, um Deus onipresente, que está em todos os lugares, em todos os momentos. Nós te adoramos nessa noite, nós te bendizemos, nós te glorificamos por esse momento de oração, de meditação na tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Fica conosco, Senhor, nos rendemos a ti completamente, todo o nosso ser consagramos a ti, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo o que temos consagramos a ti, porque não temos nada que não tenha vindo do Senhor, e tudo o que temos voltará para o Senhor um dia, porque nada é nosso, tudo é do Senhor. A ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre, em nome de Jesus, amém. Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos nesta hora, eu peço o teu milagre, Pai, a tua cura, o perdão dos pecados. Pai, eu oro por todos os dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, que são os mantenedores desta igreja, deste templo. Eu os abençoo com a tua paz, com prosperidade, com a alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Digam graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, a paz.